Mais uma vez estamos aqui para dialogarmos sobre o Espiritismo. Se você quer participar, envie-nos um e-mail para adpr@adpr.org.br com as suas dúvidas, sugestões ou críticas. Fique à vontade. Podemos conversar sim, por que não? Nosso tema livre de hoje vai tratar do tema lição mal aprendida, lição repetida. Na sequência, as respostas das perguntas enviadas ao programa, se os espíritos podem ler o pensamento dos encarnados e se uma pessoa pode cometer crimes sob a influência de maus espíritos. E para concluir, em Cristo e nós no terceiro milênio, será que podemos colocar em prática a exortação de Jesus quando ele diz para amarmos nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam? Tudo isso no Diálogo Espírita de hoje. Então, olá amigos, o nosso tema livre de hoje, lição mal aprendida, lição repetida. Estou aqui com a Rose, com o Robson. Olá. Vamos ver o que a gente consegue entender dessa lição. Aprender para não repetir e depois de aprendido, logicamente, colocar em prática o aprendizado. Isso pode ser considerado um sucesso, um processo evolutivo, né? Agora, o que é sucesso? Já que estamos fazendo essa comparação entre aprendizado, evolução, sucesso. Sucesso no dicionário nós vamos ver que é um aprendizado, uma conclusão, um resultado bom, um acontecimento de grande êxito, aprendizado. Agora, sucesso, a gente pode também chegar à conclusão que é muito mais do que isso. Porque sucesso é algo que não se ganha, ele é conquistado, assim como o aprendizado, né? Sendo necessário, às vezes, para que se consiga, então, esse sucesso através do aprendizado, ou o contrário, né? Muita humildade, perseverança, e isso tudo independe dos outros. Lógico, tem que ter alguém que nos ensine, mas para que nós possamos aprender, unicamente de nós mesmos. Calma, Rose. Então, aprendizado vai muito mais do que simples palavras e simples histórias. Como eu falei, o aprendizado, ele é conquistado. E essa conquista, então, é fruto de uma busca constante. A busca pelo saber, a busca pelo aprender, ela deve vir, então, como eu falei, dentro de cada pessoa. Para que a gente possa, então, dar início a essa nossa troca de ideias, eu peguei aqui uma mensagem psicografada de André Luiz, pelo médium Chico Xavier, onde ele nos dá 10 conselhos que nós recebemos antes de virmos para este planeta. Como nós estamos iniciando um novo ano, levemos isso em consideração. Então veja, a primeira mensagem aqui. Você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele sempre será seu o tempo todo, Rose. Bom, para começar, aquilo que você não deixou eu falar, sucesso. A gente cria os filhos, cria a família para o sucesso, né? Mas qual é o conceito? O sucesso, no ponto de vista humano, é vencer o outro. No ponto de vista espiritual, não. Sucesso é você conquistar suas metas espirituais, vencer você mesmo, né? No sentido de receber um corpo, né? Amá-lo, odiá-lo, mas ele é seu. O que é sucesso? É preservar esse corpo, é cuidar dele para que ele nos sirva fielmente, mas é não nos escravizarmos às exigências da vida material, nem às necessidades próprias só da vida humana. É entendermos que esse corpo é um instrumento, não é, de progresso do espírito. Ferramenta. De trabalho. De trabalho. Respeitarmos nele os bilhões de pequenos átomos que são vidas inferiores também em evolução que nos servem ao progresso espiritual, que incorporam de alguma forma, né, as experiências que nós vivemos. Então, receber um corpo
significa um dever de zelar, mesmo que ele tenha limitações orgânicas, que ele tenha problemas físicos, que todos nós temos, ele é um desafio também a nos requisitar respeito, consideração e zelo sem nos escravizarmos às suas necessidades. Até porque esse corpo, né, que recebemos, muitas vezes não é nos dado, é nós que forjamos eles, nós que escolhemos da maneira que vamos encarar essa reencarnação. O importante é aprender a lidar com esse corpo. A vencer até as limitações. Exatamente. O segundo conselho, isso, né? então, que nos é dado por André Luiz. Você aprenderá lições. Aprendizado. Esperamos. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamado Vida. A cada dia terá oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas e irrelevantes. A escolha é sua, livre-arbítrio. Então, para que nós possamos aprender, é necessário que nós tenhamos discernimento também, né? A gente quer odiar ou quer amar essa oportunidade de aprendizado e de crescimento, né, Robson? Sim, porque o aprendizado, já diz, você falou aqui na questão, o aprendizado diário. E realmente, todos os dias nós aprendemos um pouquinho. Não importa, é difícil eu falar, aquela pessoa estagnou, não. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho, cada vez. Todo dia, não tem como não aprender. É impossível você viver, digamos, no mundo, interagir com as pessoas e não conseguir aprender. Cada pessoa aprende de um modo. Tanto é que temos o aprendizado desde criança. Num ano é um tipo de aprendizado, aos 2 anos, aos 5, aos 10, aos 20, mas é uma constância, sempre um aprendizado. Vamos lá, senão não dá tempo da gente passar os 10 conselhos aqui. Tá bom. O terceiro conselho deixado, então, por André Luiz. Não há erros, apenas lições. Interessante isso, nunca tinha visto isso aqui, ouvido falar. Não há erros, há apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. Quer dizer o quê? Esses experimentos que nós temos passam pelo nosso aprendizado. Não acha, Rô? Isso me lembra o quê, não é? A vida de Tomás Alva Edison. O que ele dizia? Ele teve centenas, se não milhares de inventos, né, patenteados. O que ele dizia quando estava pesquisando qual o filamento correto, né, para inventar a lâmpada elétrica, para criar alguma coisa que resistisse umas horas, alguns dias e depois semanas? Ele, quando errou 300 vezes quase, ele disse, bom, são quase 300 maneiras que eu já sei que não dão certo. Aprendi com cada uma, então eu estou mais próximo do resultado. E em vez de desanimar, se animava, porque tinha menos âmbito de escolhas e menos possibilidades de errar a partir das lições aprendidas. Gilberto, você sabe que quando eu via eu antigamente achava, a pessoa erra porque quer, eu achava assim. Mas hoje eu tenho a convicção que nós erramos por desconhecimento. Todos, seja por lado mais maligno que seja, que as pessoas acham, ou seja, por uma coisinha à toa, todo erro é devido, digamos, ao desconhecimento. Mas toda vez que você erra, você aprende. Aprende que não pode errar mais daquela maneira. Se tiver consequências ruins, principalmente, né? Sempre. Deus se encarrega. Por isso, porque o problema maior acontece quando nós temos que repetir de ano, rever esses aprendizados, entendendo aqui, logicamente, repetir de ano, deixando por uma próxima reencarnação ter que começar tudo isso de novo. Aí é que a coisa é complicada, né? Porque nós já passamos por esse processo, não damos a importância de vida, repetimos de ano. E um outro problema é que nós achamos que ao desencarnar, nós vamos viver na ociosidade no mundo espiritual. Nós vamos viver num paraíso. Não, a gente vai dar continuidade nesse processo de aprendizado, mas o problema maior vai ser aqui, depois no nosso retorno, né? Vamos lá, quarto conselho, então. Cada lição repetida é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sobre várias formas. Quando você tiver aprendido, passará para a próxima. Ou seja, não tem que pular etapas, né? Com certeza. O que acontece com a gente? Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas depois de uma palestra, e falando exatamente isso, né? Que a vida é uma lição e que a gente recebe as lições proporcionadas pelo nosso currículo pessoal. A vida nos encaminha as lições que nós precisamos para vencer, para crescermos, para termos sucesso
no nosso aprendizado espiritual. E o que é muito comum? A pessoa impaciente, por exemplo, ela todos os dias é testada. Ela fica esperando numa fila, fecha o caixa, ela tem que mudar de fila. As coisas que ela planeja, ela tem que repetir às vezes 2, 3 vezes, e ela se irrita com isso. Uma pessoa estava dizendo, mas tudo dá errado. Eu sou muito impaciente e parece que eu sou provocado todos os dias. O que aquilo podia significar para aquela pessoa, não é? Que a vida estava lhe enviando lições para que ela aprendesse a não dar às circunstâncias externas o poder de irritá-la. Ela devia ser a protagonista das suas escolhas e ter paciência. À medida que, provavelmente, ela deixasse de se irritar, as circunstâncias negativas não se repetiriam com tanta frequência. Ou se acontecesse, ela nem se abalaria com aquilo, que seria a vitória. Vamos lá, que nós temos só 6 minutos para mais 6 conselhos aqui. Então, o 5º conselho, que foi deixado por André Luiz. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições, que não contenha aprendizado. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. Quer dizer, constantemente, né, Robson? Como nós falamos, constantemente. E o interessante, você falou ensinadas, né? Muitas vezes a gente quer aprender, aquela ânsia de aprender, de conhecer, esquecemos que também podemos colaborar com o aprendizado, né? Com aqueles que vêm depois, ou com aqueles que já estão, mas ainda não têm esse conhecimento. E isso significa não só digamos, no conteúdo, digamos assim, filosófico, mas também espiritual, né? Principalmente religioso, que a pessoa muitas vezes esquece de lado e acaba deixando de aprender. Vamos lá, no 6º conselho. Lá, mundo espiritual, será melhor que aqui. Quando o seu lá, no mundo espiritual, se tornar um aqui, você simplesmente terá um outro lá que novamente vai parecer melhor que aqui. Parece confuso, mas não é. Quando você tiver um bom aprendizado aqui, você vai ter as recompensas lá. E, logicamente, virá melhor preparado para poder absorver melhor os aprendizados aqui, né? Também a gente tem que lembrar o quê? Nós vivemos no paraíso ou no inferno que nós construímos. Não precisamos esperar desencarne para encontrar essa realidade. Vivemos mergulhados no mundo de pensamentos, emoções e sentimentos atuais. Vivemos em paz ou em guerra, dependendo das nossas escolhas. Só vamos encontrar no plano espiritual uma maior facilidade de visualizar as condições em que estamos, porque às vezes no mundo carnal nós mascaramos um pouco esses sentimentos interiores. Então vivemos aqui como somos e encontraremos lá o que construímos. Rapidinho, Robson, senão não vai dar tempo. 7º conselho. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. Aprendizado na convivência, né? Nessa inter-relação pessoal que a gente tem que ter. Nas afeições, né, que tem às vezes dentro do lar, né? Às vezes dentro do lar, na sociedade em geral. É tão comum, às vezes, eu não fui com a cara daquela pessoa, né? Mas às vezes sem conhecê-la, sem mais... Por que será? É de vidas passadas? Não importa, mas a gente precisa simplesmente conhecer antes de fazer qualquer comentário, pré-julgamento. 8º conselho. O que você faz da sua vida é problema seu, tá? Você tem todas as ferramentas e recursos que precisa. O que você faz com eles não é da conta de ninguém. A escolha é sempre sua. Quer aprender? Aprenda. Não quer aprender, não vai prejudicar quem está querendo aprender. Cada um com a sua vida. O problema do outro não é nosso. Rosa? Na verdade, aquilo que a gente faz, né? Temos que entender que, na verdade, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente vive, depende realmente de nós e gera consequências para nós mesmos. A tendência a nos vitimizarmos, né? Acharmos que o outro é culpado pelo nosso sofrimento, tira a nossa energia, tira a nossa felicidade e é uma ilusão. Porque, na verdade, as circunstâncias externas se repercutem dentro de nós à medida que nós permitimos e da maneira que nós queremos nos conduzir. Então, 9º conselho de André Luiz. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Sempre. Confiar sempre, né? Até porque muitas pessoas acreditam na reencarnação. Falam, se não aprender agora, aprenda na outra. Temos que ter a consciência que no momento, agora, né, nesse momento, o nosso aprendizado é de uma maneira. As pessoas que convivemos são outras pessoas. Então o aprendizado vai ser um outro. Vai ser mais fácil?
Não sabemos, pode ser mais difícil, talvez, mas o importante é aproveitar a oportunidade e alcançar o progresso, né? Vamos lá, Rose, rapidinho. 10º conselho. Você se esquecerá de tudo isso. E ainda assim você vai se lembrar. Não parece André Luiz, para começar, né? Mas vamos lá. Você se esquecerá de tudo isso. O que isso pode significar, né? Para mim, isso significa que as experiências que você incorpora realmente, você não tem mais que pensar sobre elas. Você incorpora, elas passam a fazer parte da sua maneira de ser. E elas se refletem na sua conduta. Nossa meta é essa. Não temos que fazer força para sermos bons ou coerentes, mas incorporarmos em nós esses preceitos de vida e nos tornarmos pessoas menos julgadoras, mais compreensivas, mais amorosas. Então, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Esperamos que nesse início de 2017 nós tenhamos mais consciência do que seja aprender, principalmente para que não precisemos repetir depois. Aprender causa sofrimento, causa dor? Causa, mas é esse o processo evolutivo. Agradecemos a todos e tenham um excelente ano de 2017. Fiquem na paz de Deus. É que seja. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no nosso quadro Espiritismo Responde, a primeira questão é a seguinte: se os espíritos podem ler os nossos pensamentos de nós encarnados? Sim e não, não é propriamente uma leitura. Na verdade, literalmente, isso não é possível. O que há é uma percepção, né? Os desencarnados não se baseiam as suas percepções por sentidos físicos que eles não têm. Só os encarnados que têm a visão, audição, etc. Eles não. Eles percebem como um todo e, claro, com a sua acuidade visual mental. Então, uma das maneiras que isso ocorre é possível através de uma comunicação telepática, né? Se esse espírito estiver em sintonia conosco, ele vai nos perceber as nossas intenções, as nossas ideias. Na oração, por exemplo, quando a gente faz a prece, como é que ela é ouvida? Porque nós exprimimos, através dessa oração, um pensamento de pedido, de ajuda, de louvor a Deus, a Jesus, ao nosso espírito protetor, ao anjo da guarda, e este espírito ou um outro espírito incumbido de trabalhar, de cuidar, de nos vigiar, de nos amparar, ele vai perceber essa intenção através daquela prece, seja uma prece formal ou principalmente aquela prece espontânea. Então, é uma comunicação telepática. A outra situação é a chamada leitura da aura, né? Então, às vezes, um espírito se aproxima de nós e ele percebe um conjunto de cores, de tonalidades, de maior luminosidade ou não, e que reflete o nosso estado geral do espírito, aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, o reflexo das consequências dos nossos atos diários. Então, não fica muito difícil para eles. Uma coisa que vale ressalvar aqui é o seguinte: normalmente os espíritos superiores veem e conversam e dialogam e percebem os pensamentos dos seus iguais e daqueles que lhes são inferiores, mas não o contrário. Então, um espírito inferior
de pouco desenvolvimento moral e intelectual, ele não tem a capacidade de penetrar na mente de um espírito superior e ver o que aquele espírito pensa, né? Então, são algumas situações interessantes aí. A nossa segunda pergunta é se um indivíduo pode cometer algum crime influenciado, sob a influência de um espírito inferior. A resposta é afirmativa. Nós já tratamos aqui nesse nosso programa várias vezes do assunto obsessão do ponto de vista espiritual. Significa que esses espíritos, um ou mais espíritos, envolvem o indivíduo, mas não basta uma vez um espírito mau se aproximar de nós, porque nós estamos renteando por toda parte, se não no nosso lar, digamos que eles até não tenham acesso, pela nossa vigilância, pela nossa oração, pela nossa boa conduta, mas quando nós entramos em outros ambientes, às vezes no próprio ambiente de trabalho, na rua, ou em alguns lugares de divertimento não muito bem recomendáveis, esses espíritos encostam-se na gente, aproximam-se e tentam uma brecha, uma porta aberta, uma janela aberta para nos influenciar. Mesmo que às vezes, fortuitamente ou ocasionalmente, nós tenhamos um pensamento desse dirigido em nossa direção, isso não vai se caracterizar numa obsessão e nunca vai nos levar a cometer algum equívoco, algum ato, uma delinquência muito grave, né? Eles só vão conseguir êxito nesta empreitada se nós dermos chance, se nós baixarmos a nossa guarda, e isso for um processo contínuo, demorado. A definição de obsessão é essa, a influência de um espírito maldoso sobre o encarnado, uma influência constante, não ocasional, né? E é muito difícil, então cabe a nós exercermos, como Jesus nos recomendava, a oração e a vigilância, para fecharmos essa porta. Através da oração, nós atraímos as boas companhias para a nossa presença espiritual, para a nossa casa mental. E repelimos, afastamos todos aqueles que têm uma índole negativa que podem nos prejudicar. Para chegar a esse ponto de cometer um delito, um crime, um assassinato, é bastante difícil, mas há alguns casos sim, em que inclusive às vezes o criminoso dizia, eu cometi, não sabia o que estava fazendo, ou eu ouvia vozes me recomendando, mandando que fizesse ou deixasse de fazer. Ok, meus amigos? Nosso Espiritismo Responde fica aqui e até a próxima semana. Olá! Hoje nos propuseram uma reflexão sobre o tema, sobre o ensinamento de Jesus, sobre o perdão aos inimigos. O que ele nos disse? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Um desafio. Naturalmente, quando alguém nos agride, alguém nos ofende, principalmente nas questões morais ou prejudica alguém que nós amamos, é muito difícil nós perdoarmos integralmente. Porque Jesus, então, nos convida a orarmos pelos que perseguem, pelos que nos caluniam, a perdoarmos quem nos ofende integralmente. Certamente porque algum benefício traz para nós mesmos. Nós nos lembramos, quando falamos do perdão, do ensinamento de um conhecido orador espírita que diz assim, a gente tem que fazer força para perdoar, mas nós não temos culpa de ter boa memória, então nos lembrarmos, né, da agressão, muitas vezes é difícil evitarmos. Nós conseguimos, às vezes, superar o desejo de vingança ou do revide, ou de que alguma coisa má aconteça com o nosso agressor. Mas é difícil nos esquecermos daquele que nos fez algum mal. Entretanto, perdoar não significa esquecer. O que é que nós precisamos entender sobre o processo do perdão? Se nós, um minuto, uma hora, uma década depois de alguém nos ter agredido, ficamos amargurados, temos mágoa ainda, lembrando daquele fato, não é mais o agressor que está nos causando um mal. Somos nós, rememorando esses fatos, que estamos dando poder ao nosso agressor de amargurar a nossa vida. Isso é bom para nós? É correto que nós permitamos a alguém, de alguma forma, através da rememoração dos fatos tristes,
que anos depois de termos sofrido uma agressão, essa pessoa, a lembrança do que foi feito, ainda nos agrida? Certamente que não. Nós temos alguns pesquisadores, como o Dr. Patrick Miller, que ensinaram como funciona o processo do perdão. Ele diz assim que se nós esperamos para perdoar, que a outra pessoa mude, que outra pessoa mereça ser perdoada, nós estamos dando poder a ela de decidir o que é que nós fazemos na nossa vida. Ela é que vai ter poder de dizer se eu vou me livrar do ressentimento ou da mágoa? Ou sou eu o protagonista da minha história? Sou eu que me permito a escolha de ser a pessoa que perdoa e se livra do rancor e da tristeza e do sofrimento? Quando nós esperamos que o outro mereça o perdão, nós estamos lhe dando as chaves a alguém que nós não consideramos bom, evidentemente, porque nos agrediu, de decidir o que nós queremos da nossa vida. É isso que nós queremos realmente para a nossa existência atual? Manter no presente a lembrança de algo doloroso? É claro que nós não conseguimos esquecer com facilidade. Alguém que teve um filho sequestrado, alguém que teve um filho morto, alguém que foi caluniado na sua honra e que recebe ao seu redor semblantes frios, não é? O menosprezo, onde antes tinha afeição e calor humano, porque alguém caluniou, porque uma pessoa difamou, naturalmente tem dificuldade de superar isso. Mas se entender que não é o outro que está permitindo que a mágoa e o ressentimento existam, porque isso aconteceu há 1 minuto, 1 hora, 10 anos atrás. É a nossa lembrança do que aconteceu que está tornando presentes esses fatos difíceis. Nós começamos a entender o que Jesus quis dizer quando nos aconselhou ao perdão. Significa que nós podemos escolher, em vez de sermos as vítimas de uma história, sermos os heróis, os protagonistas, perante a nossa própria mente, perante as nossas próprias ideias e o nosso sentimento, escolhendo livrar-nos da mágoa. E existem técnicas para isso. O Dr. Fred Lansky, de Stanford, que trabalhou na Irlanda com as guerras entre católicos e protestantes, ele nos aconselha os passos para perdoar. Ele nos diz que nós precisamos primeiro enfrentar a mágoa que nós sentimos, escolhermos lembrar do fato circunstanciadamente e entender por que aquilo nos magoou tanto. Depois, escolhermos 2 pessoas de confiança e contarmos para elas o que aconteceu. Depois, nos comprometermos conosco mesmo, como segundo passo, a fazer o que for possível para que nós nos sintamos melhor. Perdoar é para nós, não é para o agressor, porque até existindo lei de justiça, ele vai pagar o que fez perante Deus algum dia. Entender o objetivo não significa achar que o outro está certo, nem se reconciliar com ele imediatamente. Significa estar em paz, o processo de perdoar. Ter uma perspectiva correta dos acontecimentos é o 4º passo. Entender que a lembrança que eu escolho ter é que está me magoando, me deixando doente, me trazendo dor. Não o que ele fez há 1 ano ou 10 anos atrás. No momento da extrema aflição, escolher livrar-se do estresse. Desistir de esperar que as outras pessoas nos deem coisas que elas não escolheram nos dar. Colocar a nossa energia em alcançarmos a paz e em ultrapassarmos a experiência que nos feriu sendo felizes. E lembrarmos que termos uma vida bem vivida, sermos felizes conosco e com o Cristo, aceitando as lições do bem e incorporando a nossa vida, é a melhor revanche que se pode dar, deixando que a vida se encarregue de justiçar as pessoas que nos ofenderam. Viver em paz, sermos protagonistas da nossa história, é a nossa escolha na busca do perdão. Muita paz. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso.
Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.